No mercado do bairro, eu paguei as compras de uma senhora idosa. Ela me agradeceu e depois falou: "Quando seu marido for embora, não limpe as folhas do seu quintal." Eu não entendi, mas obedeci. Na manhã seguinte, ao pisar na varanda, quase desmaiei com o que vi. Eu nunca fui de acreditar em sinais. Sempre fui uma mulher prática, pé no chão, dessas que acorda cedo, faz o café, arruma a casa e não fica esperando o milagre de ninguém. 60 anos de vida me ensinaram que a gente só pode contar com a gente mesma. Ou pelo menos era isso que eu achava, até aquela tarde de maio que mudou tudo. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. O outono tinha chegado com força naquele ano. As árvores da minha rua, aqueles ipês e sibipirunas que meu pai plantou quando eu ainda era menina, estavam despejando folhas como se quisessem se livrar de tudo antes do inverno. O vento frio de fim de tarde levantava redemoinhos dourados e marrons na calçada, e eu caminhava encolhida dentro do meu casaco velho, aquele de lã marrom que já tinha mais de 15 anos, mas que eu não conseguia jogar fora porque foi presente da minha mãe. O Mercado São Jorge ficava a 4 quadras de casa. Era um mercadinho de bairro, desses que ainda anotam na caderneta quando a gente precisa, onde o açougueiro conhece o nome de todo mundo e a moça do caixa pergunta pela família. Eu poderia ir no supermercado grande lá do centro, com preços melhores e mais variedade, mas aos 60 anos a gente aprende a valorizar os lugares onde somos tratadas como gente, não como número. Entrei no mercado sentindo o contraste do ar gelado da rua com o ambiente aquecido lá dentro. O cheiro de pão fresco vindo da padaria me abraçou como um velho amigo. Peguei minha cestinha de sempre e fui fazendo o caminho habitual pelos corredores. Frango para as marmitas do Valdir, legumes para a sopa, pão de forma, leite, café, açúcar. As mesmas coisas de sempre, a mesma rotina de sempre. 35 anos de casamento e eu ainda fazia as compras pensando primeiro no que ele gostava. O frango tinha que ser coxa e sobrecoxa, porque ele não gostava de peito. Dizia que era seco demais. O pão tinha que ser de forma porque ele reclamava que o pão francês esfarelava muito. O café tinha que ser extra forte porque ele dizia que café fraco era água suja. 35 anos adaptando meus gostos aos gostos dele, tão naturalmente que eu já nem lembrava mais do que eu mesma gostava. Na fila do caixa, tinha só 3 pessoas na minha frente. A Janaína estava atendendo, uma moça de uns 20 e poucos anos, cabelo preso num rabo de cavalo frouxo, olheiras fundas de quem trabalha demais e dorme de menos. Ela sempre me cumprimentava com um sorriso cansado, mas sincero, e às vezes a gente trocava 2 ou 3 palavras sobre o tempo, sobre a novela, sobre a vida. Foi aí que eu reparei na senhora bem na frente da fila. Ela era pequena, curvada, o tipo de velhinha que a gente vê e imediatamente sente vontade de ajudar a atravessar a rua. Usava um chale desbotado sobre os ombros, daqueles de crochê que as avós faziam antigamente, num tom que um dia deve ter sido vinho, mas que agora era um rosa acinzentado de tão lavado. O cabelo branco estava preso num coque apertado na nuca, e as mãos, meu Deus, as mãos dela eram tão finas, tão marcadas de veias azuis e manchas de idade que pareciam feitas de papel. Na esteira do caixa, as compras dela formavam um quadro que apertou meu coração. Um pacote pequeno de pão de forma, o mais barato da prateleira. Uma caixinha de leite longa-vida, 3 batatas, uma cebola. Só isso. O tipo de compra de quem está contando cada centavo, de quem sabe exatamente quanto tem na carteira e não pode errar. A velhinha abriu uma bolsinha de tecido surrada e começou a tirar moedas de dentro. Moedas de 50 centavos, de 25, de 10, de 5. Ela ia colocando na bancada do caixa com dedos trêmulos, contando em voz baixa, os lábios se movendo sem som. E enquanto ela contava, eu via a fila atrás de mim crescendo, via as pessoas bufando de impaciência, olhando no relógio, fazendo aquele barulhinho de irritação com a boca que a gente faz quando acha que está perdendo tempo. "Dona, tá faltando!" A voz cansada da Janaína cortou o silêncio. "Falta 2,73." A velhinha parou de contar. Vi os ombros dela se curvarem ainda mais, como se o peso daquelas palavras fosse demais para aguentar. Ela voltou a mexer na bolsinha, procurando mais moedas que ela sabia que não existiam. "Mas eu contei em casa, minha filha." Ela murmurou.
a voz embargada de vergonha. Eu contei direitinho, tinha certeza que dava. Pode tirar alguma coisa, dona. O leite ou o pão, aí fecha. Tirar o leite ou o pão. Como se fosse simples assim. Como se escolher entre duas necessidades básicas fosse uma decisão fácil. Atrás de mim, uma mulher de salto alto e bolsa de grife suspirou alto, teatralmente, fazendo questão que todo mundo ouvisse sua indignação por ter que esperar. E foi esse suspiro, essa demonstração de falta de humanidade, que me fez agir. Janaína, põe as compras dela junto com as minhas, eu disse, já tirando uma nota de 50 da carteira. Eu pago tudo. A velhinha se virou para mim, e foi aí que eu senti pela primeira vez. Os olhos dela. Eu esperava encontrar olhos velhos, cansados, embaçados pelo tempo como os olhos da minha própria mãe foram ficando nos últimos anos de vida dela. Mas os olhos daquela senhora eram diferentes. Eram claros, de um castanho tão claro que quase parecia mel, e tinham uma clareza, uma profundidade que me fez prender a respiração. Aqueles olhos não eram velhos. Aqueles olhos pareciam ter visto o começo e o fim do mundo. Tinham uma luz por trás, uma inteligência antiga, uma sabedoria que não combinava com o corpo frágil e curvado. Quando ela me olhou, eu senti como se ela estivesse vendo através de mim, através da minha pele, dos meus ossos, direto na minha alma. Como se ela soubesse de coisas sobre mim que nem eu mesma sabia. Não precisa, minha filha, ela disse, mas a voz não tinha convicção. Eu tiro alguma coisa, não quero dar trabalho. Não é trabalho nenhum, dona, pode deixar. Janaína passou as compras da velhinha junto com as minhas, e eu paguei os R$ 23,50 sem pensar duas vezes. Enquanto ela colocava as coisinhas dela numa sacola de pano tão surrada quanto tudo que ela tinha, eu terminei de empacotar as minhas compras. E então, quando eu já estava me virando para ir embora, senti uma mão no meu braço. A mão da velhinha. Eu esperava um toque frágil, delicado como ela parecia ser, mas os dedos dela se fecharam no meu antebraço com uma força que me assustou. Uma força que não fazia sentido naquele corpo tão pequeno, tão magro, tão aparentemente frágil. Eu tentei recuar por instinto, mas ela me segurava firme, com uma determinação que me paralisou no lugar. Espera, filha, ela disse, e a voz dela tinha mudado. Não era mais a voz trêmula da velhinha envergonhada. Era uma voz firme, grave, que parecia vir de muito longe, de muito tempo atrás. Eu preciso te falar uma coisa. Ela se aproximou de mim, tão perto que eu podia sentir o cheiro dela. Alfazema. Alfazema e ervas secas, e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me fez estremecer. Minha mãe costumava falar de um perfume assim. Sua avó Jurema sempre cheirava alfazema, ela dizia, com aquele olhar saudoso de quem sente falta de alguém que partiu cedo demais. Eu nunca conheci minha avó. Ela morreu antes de eu nascer, mas naquele momento, sentindo aquele cheiro, foi como se algo antigo e familiar me abraçasse. Presta atenção no que eu vou te dizer, ela sussurrou, os olhos de mel cravados nos meus. Hoje à noite, quando seu marido sair de viagem, ele vai te mandar limpar as folhas do quintal. Não limpa. Não importa o que ele fale. Não importa quanto ele insista. Deixa as folhas no chão até o dia amanhecer. Você me entendeu, filha? Deixa as folhas quietas. A sua vida depende disso. Eu fiquei paralisada, sem conseguir processar o que ela estava dizendo. Como assim meu marido ia sair de viagem? Como ela sabia do Valdir? Como ela sabia das folhas, se de manhã, justamente de manhã, ele tinha reclamado do quintal sujo e mandado eu varrer? Como a senhora? Você me entendeu? Ela repetiu, apertando meu braço ainda mais forte. Ia deixar marca. Eu sabia que ia deixar marca. Me promete que não vai limpar. Tá bom, eu consegui dizer, a voz saindo estranha, engasgada. Eu prometo. Não vou limpar. A velhinha me soltou. Os dedos dela deixaram meu braço lentamente, quase com carinho, como se ela estivesse se despedindo. E então ela sorriu, um sorriso que transformou o rosto enrugado dela em algo quase luminoso. Você tem um bom coração, Carmen, ela disse. Sua avó ficaria orgulhosa. Eu nem tive tempo de perguntar como ela sabia meu nome, como ela sabia da minha avó.
A velhinha já tinha se virado, já estava andando para a porta do mercado com passos que não combinavam com a idade dela, passos firmes e ágeis de alguém muito mais jovem. Eu fiquei parada, olhando ela ir embora, vendo a figura pequena de chale desbotado passar pela porta de vidro e desaparecer na luz dourada do fim de tarde. Quando finalmente consegui me mexer, corri até a porta. Olhei para a esquerda, para a direita. A rua estava quase vazia, só algumas pessoas caminhando normalmente, nenhuma velhinha de chale à vista. Ela tinha simplesmente sumido, como se tivesse se dissolvido no vento junto com as folhas secas que rodavam na calçada. "Tudo bem, Dona Carmen?" A voz da Janaína me fez pular. Ela tinha vindo atrás de mim, preocupada com a cliente que ficou plantada no meio da loja, olhando para o nada. "A senhora, a velhinha que eu paguei as compras, você conhece ela?" Janaína franziu a testa, pensando. "Nunca vi ela antes não, Dona Carmen. Primeira vez que ela apareceu aqui." "Você sabe o nome dela? Onde ela mora?" "Não faço ideia. A senhora quer que eu pergunte para o seu Antônio? Ele conhece todo mundo do bairro." "Não, não precisa. Deixa pra lá." Voltei para dentro, peguei minhas sacolas e fui embora. O caminho de 4 quadras até minha casa nunca pareceu tão longo. Eu ia andando devagar, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, tentando achar uma explicação lógica. A velhinha devia ser do bairro, alguém que me conhecia de vista, mas que eu nunca tinha reparado. Devia ter ouvido alguma conversa minha na rua, alguma fofoca de vizinha sobre o Valdir ser caminhoneiro. E o negócio das folhas era coincidência, só coincidência. Afinal, era outono, todo mundo estava varrendo folhas, era a coisa mais normal do mundo. Mas então como ela sabia meu nome? E como ela sabia da minha avó? Eu balancei a cabeça, espantando os pensamentos. A mulher devia ter algum problema. Idade avançada faz isso com as pessoas. Minha própria mãe, nos últimos anos, às vezes falava coisas desconexas, confundia nomes, misturava passado com presente. Era triste, mas era a vida. Cheguei em casa quando o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa por trás das árvores. A minha casa. A casa onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivi minha vida inteira. Meu pai construiu ela em 1972, tijolo por tijolo, com as próprias mãos. Minha mãe plantou as roseiras da frente, as mesmas roseiras que eu cuidava até hoje. Quando eles morreram, eu e Valdir ficamos morando aqui, e eu nunca quis ir para outro lugar. Cada canto dessa casa tinha uma memória, cada parede tinha uma história. Entrei, coloquei as compras na cozinha e comecei a guardar tudo nos lugares certos. Frango no congelador, leite na geladeira, café no armário de cima, do lado esquerdo, onde sempre ficou. Enquanto eu guardava as coisas, meus olhos caíram no quintal através da janela da cozinha. As folhas. O quintal estava coberto de folhas secas, uma camada grossa de amarelo e marrom que escondia completamente a grama. A mangueira do meu pai, aquela que ele plantou quando eu tinha 5 anos, estava quase pelada, os galhos escuros recortados contra o céu que escurecia. Quando seu marido sair de viagem, não limpa as folhas do quintal. Eu me arrepiei inteira, ali mesmo, parada na frente da pia com um pacote de macarrão na mão. De manhã, antes de sair para o depósito, o Valdir tinha reclamado exatamente das folhas. Tinha dito que o quintal estava uma bagunça, que eu precisava dar um jeito naquilo antes dele voltar. E eu tinha concordado, como sempre concordava com tudo que ele mandava. Coincidência. Era só coincidência. Eu terminei de guardar as compras e comecei a preparar as marmitas para a viagem dele. Frango cozido com batata, do jeito que ele gostava. Arroz soltinho, feijão bem temperado. Salada de maionese, a receita da minha sogra que eu aprendi a fazer no primeiro ano de casamento, porque ele disse que era a única salada que prestava. 35 anos fazendo a mesma salada de maionese, sem nunca reclamar, sem nunca sugerir algo diferente. Enquanto eu cozinhava, fui pensando em como nossa vida tinha chegado nesse ponto. No começo, quando a gente casou, o Valdir era diferente. Carinhoso, atencioso, daqueles que trazem flor sem motivo e fazem carinho no cabelo da gente enquanto assiste televisão. A gente conversava sobre tudo, fazia planos, sonhava junto. Depois veio a frustração dos filhos que não vieram. Anos tentando, médicos, tratamentos, esperanças e decepções. Eu chorava escondida no banheiro para ele não ver,
e ele foi ficando cada vez mais calado, cada vez mais distante, como se a culpa fosse minha, como se eu tivesse falhado em dar para ele a única coisa que ele queria. E depois veio a estrada. Ele começou a fazer viagens mais longas, ficar mais tempo fora, e quando voltava estava sempre cansado demais para conversar, irritado demais para ter paciência. A gente foi virando dois estranhos que dividiam a mesma casa, a mesma cama, mas não dividiam mais nada além disso. Quando foi que eu parei de esperar carinho? Quando foi que eu aceitei que um aceno seco de despedida era suficiente? Quando foi que eu me convenci de que isso era normal, que casamento de muito tempo era assim mesmo, que amor tinha prazo de validade? O barulho da porta da frente me tirou dos pensamentos. Valdir tinha chegado. Eu olhei no relógio da cozinha. 6h15. Ele estava adiantado. Normalmente só chegava às 7 quando tinha viagem marcada. «Carmen!» ele gritou da sala, a voz grossa que não admitia ser ignorada. «Na cozinha», eu respondi, já ajeitando o cabelo por reflexo, como se ele fosse reparar, como se fizesse alguma diferença. Ele entrou na cozinha sem me olhar. Alto, largo, os cabelos grisalhos cada vez mais ralos no topo da cabeça. 62 anos, mas ainda forte, ainda imponente. Ele tinha esse jeito de ocupar todo o espaço, de fazer a gente se sentir pequena só pela presença dele. Sentou na cadeira da ponta da mesa, a cadeira que era dele, que sempre foi dele, e tirou o celular do bolso. «Tá pronto?» ele perguntou, os olhos na tela, os dedos deslizando em alguma coisa que eu não podia ver. «Tô terminando. Fiz frango com batata, arroz, feijão, a salada de maionese. Tem bolo de laranja também. Fiz ontem.» Ele fez um barulho com a garganta que podia ser aprovação ou indiferença. Impossível saber. Continuou mexendo no celular, digitando alguma coisa, completamente alheio à minha existência. Eu coloquei um prato na frente dele, comida quente, do jeito que ele gostava. Servi o suco de laranja no copo que era dele, o copo de vidro grosso que ele insistia em usar porque dizia que os outros eram de mulherzinha. Sentei na ponta oposta da mesa, na minha cadeira, no meu lugar de sempre. Ele comeu em silêncio, o celular na mão esquerda, o garfo na direita. Não perguntou do meu dia, não comentou a comida, não disse nada. Eu fiquei olhando para ele enquanto fingia comer também, tentando lembrar da última vez que a gente tinha tido uma conversa de verdade. Não consegui. «Que horas você sai?» eu perguntei, só para quebrar o silêncio que estava me sufocando. 7h30, carga de Ribeirão, 2 semanas de viagem. 2 semanas. Antes, eu sentia falta quando ele viajava. Agora, honestamente, eu sentia era alívio. «Você vai ligar quando chegar?» Ele levantou os olhos do celular por meio segundo, me olhou como se eu tivesse perguntado a coisa mais idiota do mundo. «Se der tempo.» Voltou a mexer no celular. Eu voltei a fingir que comia. Às 7h10, ele se levantou. Eu já tinha arrumado a mala dele, já tinha separado as roupas, as marmitas na bolsa térmica, tudo organizado do jeito que ele gostava. Ele pegou as coisas no corredor, vestiu a jaqueta e estava quase na porta quando se virou. «Carmen.» Eu levantei a cabeça, surpresa. Ele quase nunca falava meu nome. Era sempre o, ou ei, ou simplesmente nada, só a ordem solta no ar. «Varre esse quintal hoje ainda, ouviu? Tá uma imundície aquilo lá. Amanhã de manhã eu quero as fotos no WhatsApp mostrando que limpou.» Fotos. Ele queria provas, como se eu fosse uma funcionária que precisava prestar contas. «Tá muito tarde já, Valdir. Tá escuro, tá frio. Amanhã cedo eu...» «Hoje, Carmen.» A voz dele cortou a minha como uma faca. «Não é difícil. Pega a vassoura, varre as folhas, joga no saco de lixo. Meia hora, no máximo. Para de frescura.» Eu engoli a resposta que queria dar. Engoli como engolia tudo há 35 anos. Abaixei a cabeça, assenti. «Tá bom.» Ele saiu sem se despedir. Sem beijo, sem abraço, sem se cuida, sem nada. Só o barulho da porta batendo e depois o motor da caminhonete dele engrenando na garagem. Eu fiquei parada no corredor, ouvindo o som do carro se afastando, ficando cada vez mais fraco até sumir completamente. E então, o silêncio. Aquele silêncio pesado de casa vazia, de vida vazia, de coração vazio. Fui até a cozinha,
lavei os pratos que ele tinha deixado na mesa. Guardei as sobras, limpei o fogão, passei o pano na pia. Tarefas mecânicas, automáticas, o corpo fazendo enquanto a mente vagava longe. Não limpa as folhas do quintal. A voz da velhinha ecoou na minha cabeça como se ela estivesse ali do meu lado, sussurrando no meu ouvido. Eu fui até a janela, olhei para o quintal. Estava completamente escuro lá fora. A única luz vinha do poste da rua que iluminava fracamente um pedaço do muro. As folhas eram apenas uma mancha escura no chão, indistinguível da grama, da terra. Valdir tinha mandado limpar. Valdir sempre mandava, e eu sempre obedecia. Era assim que funcionava, era assim que sempre tinha sido. Mas a velhinha... Deixa as folhas no chão até o dia amanhecer. A sua vida depende disso. Era loucura. Era maluquice de velha senil. Eu devia pegar a vassoura, limpar o quintal como o Valdir mandou, tirar foto e mandar para ele ver. Era o mais sensato, o mais lógico, o mais seguro. Mas eu não conseguia me mexer. Alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que eu não conseguia explicar, me prendia no lugar. Uma sensação estranha no peito, um aperto, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não tinha entendido. E os olhos daquela velha não saíam da minha cabeça. Aqueles olhos de mel que pareciam ver através de mim, que pareciam saber coisas impossíveis. Eu soltei a cortina, me afastei da janela. Não ia limpar. Não hoje. Amanhã eu inventava uma desculpa para o Valdir. Dizia que passou mal, que estava muito frio, qualquer coisa. Ele ia reclamar, ia xingar, mas ele estava longe, não podia fazer nada além de reclamar pelo telefone. Apaguei as luzes da cozinha, tranquei todas as portas, conferi todas as janelas como fazia toda noite desde que minha mãe me ensinou. Casa segura é casa trancada, minha filha, ela dizia. A gente nunca sabe o que a noite traz. Subi para o quarto, tomei um banho quente demorado tentando relaxar os músculos tensos. Vesti minha camisola velha, a de flanela xadrez que era quente e confortável mesmo sendo feia. Deitei na cama, no meu lado da cama, o lado esquerdo que era meu desde sempre. O lado direito, o lado do Valdir, estava vazio, a marca do corpo dele ainda visível no colchão. Tentei ler um pouco, o livro que estava na metade há semanas porque eu nunca tinha tempo de terminar nada. Mas as palavras não entravam. Meus olhos passavam pelas linhas sem absorver significado. A velhinha do mercado não saía da minha cabeça. O aperto no braço, o cheiro de alfazema, os olhos de mel. Sua avó ficaria orgulhosa. Como ela sabia da minha avó? A minha avó materna, Dona Jurema, tinha morrido em 1962. Eu nem era nascida ainda. Tudo que eu sabia dela era através das histórias da minha mãe, das poucas fotos amareladas guardadas numa caixa no sótão. Eu nunca conheci minha avó, nunca ouvi a voz dela, nunca senti o abraço dela. Como aquela velhinha estranha podia saber dela? O sono custou a chegar. Fiquei me revirando na cama, olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa velha se acomodando para a noite. O rangido do assoalho, o estalo dos canos, o vento assobiando nas frestas das janelas. Sons que eu conhecia de uma vida inteira, sons que normalmente me confortavam, mas que naquela noite pareciam diferentes, pareciam avisos. Quando finalmente adormeci, sonhei com a velhinha. Ela estava no meu quintal, de pé no meio das folhas secas, o xale desbotado esvoaçando num vento que não existia. Ela me olhava através da janela da cozinha, os olhos de mel brilhando no escuro, e movia os lábios repetindo algo que eu não conseguia ouvir. Eu tentava abrir a janela, tentava gritar para ela esperar, mas meus braços não obedeciam, minha voz não saía. E então ela apontava para o chão, para as folhas, e eu via que nas folhas tinha algo escrito, palavras formadas pelos galhos e pétalas secas, uma mensagem que eu precisava ler, mas que o vento começava a desarrumar antes que eu pudesse entender. "Não limpa!" Ela finalmente gritava, a voz chegando até mim como um trovão. "Não limpa as folhas, Carmen! Não limpa!" Eu acordei de supetão, o coração disparado, o corpo coberto de suor frio. O quarto estava cinza com a luz fraca do amanhecer. Olhei para o relógio no criado mudo. 5h47 da manhã. Fiquei um tempo deitada, tentando acalmar a respiração, tentando separar o sonho da realidade.
Era só um sonho, eu disse para mim mesma. Um sonho causado pela experiência estranha do dia anterior, pelo estresse, pelo cansaço. Não significava nada, mas o aperto no peito continuava lá. Aquela sensação de que alguma coisa estava errada, de que alguma coisa estava para acontecer. Levantei, vesti meu roupão, calcei os chinelos. A casa estava fria, o aquecimento desligado porque eu sempre desligava quando o Valdir viajava para economizar. Desci as escadas devagar, segurando no corrimão, os joelhos reclamando como reclamavam toda manhã nos últimos anos. Fui direto para a cozinha, sem pensar, movida por alguma coisa que eu não entendia. Enchi a chaleira, coloquei no fogão, peguei minha xícara de sempre, a xícara azul com flores que minha mãe me deu quando eu casei. E então eu olhei pela janela, e o mundo parou. O quintal estava exatamente como eu tinha deixado na noite anterior, coberto de folhas secas, o tapete amarelo e marrom se estendendo do muro da frente até o fundo do terreno. Mas agora, com a luz cinzenta da manhã iluminando tudo, eu podia ver algo que me fez derrubar a xícara no chão. Pegadas enormes, fundas, de botas pesadas. Vinham do portão lateral, aquele que dava para o beco, e iam direto para a casa. Contornavam a parede da sala, passavam pela janela do escritório, paravam embaixo da janela do meu quarto. Alguém tinha estado ali de madrugada. Alguém tinha andado pelo meu quintal enquanto eu dormia. Alguém tinha parado embaixo da janela onde eu estava dormindo sozinha. Se eu tivesse varrido as folhas ontem à noite como o Valdir mandou, eu nunca saberia. Eu nunca saberia que alguém veio. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia ter um infarto ali mesmo, no meio da cozinha, com os cacos da xícara da minha mãe espalhados pelo chão. Minhas pernas tremiam tanto que eu tive que me apoiar na pia para não cair. Respirei fundo uma vez, duas, três. Tentei pensar com clareza, mas minha mente era uma bagunça de medo e confusão. Alguém tinha invadido meu quintal. Alguém tinha andado ao redor da minha casa no meio da noite. Alguém tinha parado embaixo da minha janela. Quem? Por quê? Com as mãos tremendo, peguei a vassoura e a pá, juntei os cacos da xícara. Era bobagem ficar pensando na xícara num momento desses, mas aquele gesto mecânico me ajudou a acalmar um pouco. Joguei os cacos no lixo, lavei as mãos, respirei mais algumas vezes. A primeira coisa que eu precisava fazer era verificar se nada tinha sido arrombado. Fui porta por porta, janela por janela, conferindo cada fechadura, cada trinco, cada vidro. Tudo intacto. Nada quebrado, nada forçado, nada fora do lugar. Isso era bom, mas também era estranho. Se alguém queria roubar, por que não tentou entrar? Se alguém queria me fazer mal, por que só ficou andando pelo quintal? Não fazia sentido. Voltei para a cozinha, olhei novamente as pegadas pela janela. Agora, com a luz aumentando conforme o sol subia, eu conseguia ver mais detalhes. As pegadas eram grandes, muito maiores que o pé do Valdir. Botas de trabalho, daquelas pesadas com solado grosso. E o padrão das pisadas era metódico, calculado. A pessoa não estava simplesmente andando pelo quintal, estava examinando a casa, parando em cada janela, observando. Um calafrio percorreu minha espinha. Peguei meu celular, procurei o número que eu precisava. Dona Neuza, a vizinha da frente. 72 anos, viúva há 5, conhecida por ser a fofoqueira oficial do bairro, mas também por ser a pessoa mais prestativa quando alguém precisava de ajuda. E ela tinha uma coisa que eu precisava desesperadamente: uma câmera de segurança. Ela instalou no ano passado, depois que arrombaram a garagem do seu tião no fim da rua. Passou semanas falando para todo mundo sobre a câmera nova, sobre como agora se sentia segura, sobre como a tecnologia era uma maravilha. Alô? A voz sonolenta da Dona Neuza atendeu no 5º toque. Dona Neuza, é a Carmen. Desculpa ligar tão cedo, mas é urgência. Carmen, aconteceu alguma coisa, minha filha? Você tá bem? Eu tô bem, mas... Dona Neuza, alguém invadiu meu quintal essa noite. Tem pegadas no chão. A senhora pode olhar na câmera se gravou alguma coisa? O silêncio do outro lado durou só 1 segundo antes da Dona Neuza entrar em modo alerta total. Jesus, Maria, José, invadiram seu quintal? E o Valdir? Cadê o Valdir? Viajou ontem à noite. Eu estava sozinha. Ai, meu Deus, minha filha. Vem pra cá agora.
Vem que a gente olha a câmera junto. Traz seu celular. Traz tudo. Ai, que horror! Que horror! Vesti uma calça de moletom por cima da camisola, enfiei os pés em uns tênis velhos e saí de casa praticamente correndo. A dona Neuza já estava me esperando na porta, de roupão rosa, os cabelos grisalhos em desalinho, a cara de preocupação que eu conhecia tão bem. Entra, entra, minha filha. Vem! A casa da dona Neuza era o oposto da minha, cheia de bibelôs, de santinhos na parede, de toalhinhas de crochê em cada superfície disponível. Cheirava a café fresco e a sabonete de alfazema, e apesar de toda a minha ansiedade, aquele ambiente me trouxe um pouco de conforto. Ela me levou até a sala, onde uma televisão antiga dividia espaço com um aparelho preto que era o gravador da câmera de segurança. Dona Neuza não entendia muito de tecnologia, mas o neto dela tinha ensinado o básico, e ela sabia como voltar às gravações. Deixa eu ver aqui. Que horas foi que aconteceu? Eu não sei. Eu estava dormindo. Descobri as pegadas agora de manhã, umas 6 horas. Então vamos voltar para o começo da noite. Vai que a gente pega. Ela foi voltando à gravação, a imagem em preto e branco mostrando a rua vazia, minha casa do outro lado, a luz do poste iluminando parte da calçada. Passamos pelas 11 da noite. 10, 9, 8. A rua estava deserta. Nada de anormal. Espera, eu disse quando o relógio na tela marcou 23h47. Volta um pouco. Dona Neuza voltou e então a gente viu. Um carro. Um sedã escuro que eu não reconheci. Ele apareceu devagar, como se o motorista estivesse procurando alguma coisa, e parou bem em frente à minha casa. Ficou parado por uns 30 segundos, e então a porta do motorista abriu. Um homem saiu, alto, corpulento, usando uma jaqueta escura e um boné ou touca que escondia o rosto. Ele olhou para os dois lados da rua, checando se tinha alguém vendo. E então, com toda a calma do mundo, foi até o meu portão lateral, abriu como se tivesse a chave e entrou no meu quintal. Ai, Jesus! Dona Neuza sussurrou ao meu lado, a mão apertando meu braço. A câmera não pegava o quintal, só a rua e o portão. A gente ficou olhando a imagem parada por quase 15 minutos. O carro estacionado, a rua vazia. E então o homem apareceu de novo, saindo pelo mesmo portão, fechando com cuidado. Ele entrou no carro sem pressa nenhuma e foi embora, sumindo no fim da rua. Volta mais, eu pedi, a voz tremendo, na parte que dá para ver o carro melhor. Dona Neuza voltou até o momento em que o carro estava mais iluminado pelo poste. A imagem era granulada, não muito nítida, mas dava para ver uma coisa que me fez gelar. Na lateral do carro tinha um logo, um desenho e uma escrita. Era difícil ler por causa da qualidade da imagem, mas uma palavra se destacava, mais clara que as outras. Imobiliária, eu li em voz alta. O carro é de uma imobiliária. Dona Neuza me olhou confusa. Imobiliária? Mas o que um corretor de imóveis ia fazer na sua casa no meio da noite? Eu não respondi, porque de repente uma memória tinha surgido na minha cabeça. Uma memória que não fazia sentido, mas que ao mesmo tempo explicava tudo. Umas 3 semanas atrás, eu tinha atendido uma ligação no telefone fixo. Uma voz de mulher, educada e profissional, perguntando se o senhor Valdir Moreira estava. Eu disse que ele tinha viajado, perguntei do que se tratava. A mulher disse que era sobre um assunto imobiliário e que ligaria depois. Eu nem pensei muito naquilo na hora. Achei que era propaganda, essas ligações de telemarketing que vivem perturbando. Mas agora... Dona Neuza, eu disse devagar, sentindo como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos meus pés. A senhora sabe de alguma coisa sobre a minha casa? Alguma fofoca? Algum comentário que ouviu por aí? A dona Neuza desviou o olhar. Foi só por um segundo, mas eu vi. E eu conhecia a dona Neuza há mais de 30 anos. Eu sabia quando ela estava escondendo alguma coisa. Dona Neuza, minha filha, eu não queria te preocupar. Me fala. Ela suspirou, se ajeitando no sofá, claramente desconfortável. Olha, eu ouvi uma conversa semana passada. O Valdir estava falando no celular, ali na calçada, perto do carro. Você sabe que eu não sou de ficar ouvindo conversa dos outros, mas ele estava falando alto e eu estava regando minhas plantas. O que ele estava falando? Alguma coisa sobre vender. Ele disse, a casa vale pelo menos 400.
E depois disse: ela não precisa saber agora, depois eu resolvo. Eu achei estranho, mas pensei que podia ser de outra coisa, sei lá. Não quis me meter. 400 mil reais, o valor da minha casa, o valor da casa que estava no meu nome, a casa que meu pai construiu, que minha mãe me deixou, que era minha. Valdir não tinha direito a nada daquela casa. A gente era casado em separação de bens. Eu me lembrava de ter insistido nisso na época porque minha mãe pediu. Casa de família fica na família, minha filha, ela tinha dito. Homem vai e vem, mas o teto tem que ser seu. Dona Neuza, eu preciso ir na delegacia. Eu vou com você. Não precisa, a senhora... Carmen. A dona Neuza me segurou pelos ombros, me olhando nos olhos com uma firmeza que eu nunca tinha visto nela. Você tá sozinha. Seu marido tá viajando. Você não tem filho. Sua mãe morreu. Eu sou sua vizinha há 30 anos. Eu vou com você. Eu senti os olhos arderem, mas engoli o choro. Não era hora de chorar. Tá bom, obrigada. A delegacia do bairro ficava a uns 15 minutos de carro. Dona Neuza me levou no carro dela, um Uno velho que ela dirigia a 40 por hora com as duas mãos agarradas no volante. Em qualquer outro dia, eu teria ficado impaciente, mas naquele dia eu agradeci a viagem demorada. Precisava de tempo para organizar os pensamentos. O delegado que nos atendeu se chamava Doutor Nascimento. Um homem de uns 50 anos, barriga proeminente, bigode grisalho, jeito cansado de quem já viu de tudo na vida. Ele ouviu minha história inteira sem interromper, anotando algumas coisas num bloquinho. Então a senhora está dizendo que alguém invadiu sua propriedade, mas não roubou nada e não tentou entrar na casa. Isso. Mas eu acho que tem a ver com uma tentativa de venda da minha casa. Uma venda que eu não autorizei. O delegado ergueu as sobrancelhas. A casa está em nome de quem? No meu nome. Só no meu nome. Herança dos meus pais. E o seu marido? Casados em separação de bens. A casa é minha. Entendo. Ele anotou mais alguma coisa. Vou precisar que a senhora vá até o cartório verificar a situação do registro do imóvel. Se houver qualquer movimentação que a senhora não autorizou, a gente abre inquérito. Enquanto isso, vou mandar uma viatura passar na sua rua com mais frequência e a senhora fica atenta. Qualquer coisa estranha, qualquer coisa mesmo, me liga. Ele me deu o número direto dele, um gesto que eu sabia que não era comum. Talvez ele tivesse visto alguma coisa nos meus olhos, alguma coisa que dissesse que aquilo era sério. Saí da delegacia com uma lista de coisas para fazer. Ir ao cartório. Verificar o registro. E se eu estivesse certa sobre minhas suspeitas, descobrir até onde ia a traição do homem com quem eu tinha passado 35 anos da minha vida. O cartório abria às 9. Eu cheguei lá às 8h45, a primeira da fila. Quando as portas abriram, eu praticamente corri até o balcão de atendimento. Eu preciso de uma certidão de ônus do meu imóvel, eu disse para a atendente, uma moça jovem de óculos que me olhou com a calma de quem repete os mesmos procedimentos 100 vezes por dia. Endereço do imóvel? Dei meu endereço, meus documentos, paguei a taxa. A moça digitou alguma coisa no computador, esperou, franziu a testa, digitou mais alguma coisa. Senhora, tem uma averbação recente nesse registro. Meu coração parou. Que tipo de averbação? Uma procuração, dando poderes para... Deixa eu ver. Valdir Moreira da Silva, vender, alienar e transferir o imóvel em nome da proprietária. Procuração. Uma procuração que eu nunca assinei. Quando essa procuração foi registrada? Há 12 dias. E tem uma cópia da procuração aí? Eu preciso ver o documento. A moça hesitou. A senhora é a proprietária, né? Deixa eu puxar aqui. Alguns minutos depois, ela colocou uma folha na minha frente. E eu olhei para aquele documento, para aquela procuração que dava ao meu marido o poder de vender a minha casa, a casa onde eu nasci, a casa que era tudo que eu tinha. E eu vi minha assinatura. Perfeita, idêntica à verdadeira. Uma falsificação tão boa que se eu não soubesse que nunca tinha assinado aquilo, eu mesma acreditaria. Valdir tinha falsificado minha assinatura. Valdir estava vendendo minha casa. Valdir estava me roubando, me traindo, me jogando na rua depois de 35 anos. Eu comecei a tremer. Tremer de um jeito que eu não conseguia controlar, o corpo inteiro sacudindo como se eu estivesse tendo uma convulsão.
Senhora, a senhora tá bem? Quer um copo d'água? Eu não consegui responder. Dona Neuza, que tinha entrado comigo, me abraçou pelos ombros. Ela tá em choque, minha filha. O marido dela, ele... Deixa eu levar ela para fora, tomar um ar. Me levou para um banco na calçada. Ficou do meu lado em silêncio enquanto eu chorava, enquanto 35 anos de casamento desmoronavam na minha cabeça como um castelo de cartas. Ele nunca me amou. Ou se amou, parou de amar há muito tempo. E quando decidiu que não me queria mais, não teve nem a decência de pedir o divórcio. Preferiu me roubar. Preferiu falsificar minha assinatura, vender minha casa e provavelmente sumir com o dinheiro. Me deixar sem nada, na rua, aos 60 anos de idade. Se eu tivesse varrido as folhas, a verdade teria sumido com elas. Em alguns dias, a venda estaria concluída. E eu descobriria quando um estranho aparecesse na minha porta dizendo que a casa era dele. A velhinha do mercado. Ela sabia. De algum jeito impossível, inexplicável, ela sabia. Dona Neuza, eu disse quando finalmente consegui falar, a voz rouca de choro. Eu preciso ir na imobiliária, descobrir quem é o corretor, quem é o comprador. Preciso de provas. Você viu o nome da imobiliária no vídeo? Só uma parte. Alguma coisa com lar, eu acho. Vou procurar. Sentamos no carro da Dona Neuza e eu peguei meu celular. Pesquisei imobiliárias da cidade com lar no nome. Tinha 3. Lar Doce Imóveis, Novo Lar Corretagem e Solar Imobiliária. Liguei para a primeira. Expliquei que estava interessada em comprar um imóvel na rua tal, número tal. Perguntei se eles tinham algo disponível. A atendente disse que não trabalhavam naquela região. Liguei para a segunda. Mesma pergunta. E dessa vez, a resposta foi diferente. Ah, sim, senhora. Temos sim esse imóvel na carteira. É uma casa linda, bem conservada. O proprietário está pedindo 430 mil, mas aceita negociar. A senhora gostaria de agendar uma visita? Eu desliguei sem responder. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase deixei o celular cair. É essa, eu disse para a Dona Neuza. Novo Lar Corretagem. Eles estão vendendo minha casa. A imobiliária ficava no centro, num prédio comercial perto da praça principal. Eu entrei lá como quem entra em campo de batalha, com Dona Neuza na minha cola como uma sombra protetora. O escritório era pequeno, 3 mesas, algumas cadeiras, fotos de imóveis nas paredes. Uma mulher loira de uns 40 anos veio nos atender, sorriso profissional no rosto. Bom dia, posso ajudar? Eu quero falar sobre o imóvel da Rua das Acácias, 47. Ah, a senhora ligou agora há pouco? Que ótimo que veio pessoalmente. Sou a Débora, sou eu que estou cuidando dessa venda. É uma casa maravilhosa, a senhora vai adorar. Eu tenho certeza que vou, eu disse, a voz firme apesar do caos dentro de mim. Porque eu sou a dona. O sorriso da Débora congelou. Como assim? Eu sou Carmen Almeida Moreira. Aquela casa é minha, está no meu nome, e eu não autorizei venda nenhuma. Débora ficou branca. Mas nós temos a procuração. O senhor Valdir trouxe... Essa procuração é falsa. Minha assinatura foi falsificada. Eu nunca assinei nada. E eu quero ver todos os documentos agora, ou a próxima pessoa que você vai ver é um delegado. O que aconteceu nas 2 horas seguintes foi um turbilhão. Débora chamou o dono da imobiliária, um homem de uns 60 anos chamado seu Nelson, que ficou igualmente branco quando entendeu a situação. Eles mostraram todos os documentos, a procuração falsa, o contrato de exclusividade assinado pelo Valdir, a avaliação do imóvel, os e-mails trocados com potenciais compradores. Valdir tinha feito tudo pelas minhas costas. Tinha ido na imobiliária 3 semanas atrás, apresentado a procuração falsificada, dado uma história de que a esposa estava doente e não podia cuidar dessas coisas. Tinha pedido urgência na venda, dito que precisava do dinheiro rápido por causa de dívidas. Dívidas. Valdir tinha dívidas que eu não sabia. Tem um comprador interessado, seu Nelson disse, visivelmente nervoso. Um senhor de São Paulo. Ele vem amanhã assinar o contrato de compra e venda. Quer dizer, ia vir. Agora, obviamente nada vai ser assinado, eu completei. Porque essa venda não existe. E eu vou processar vocês se 1 centavo do meu patrimônio sair do lugar. Senhora,
Por favor, entenda. Nós não sabíamos. Tudo parecia legal. A procuração tinha reconhecimento de firma, tinha... Reconhecimento de firma num cartório que vocês nem verificaram. Vocês pegaram um documento falsificado e nem conferiram. Seu Nelson não tinha resposta para isso. Eu peguei cópias de tudo. Cada documento, cada e-mail, cada papel que provava o que Valdir tinha feito. Coloquei tudo numa pasta e fui embora dali, deixando 2 corretores em pânico atrás de mim. A essa altura, já passava das 2 da tarde. Eu não tinha comido nada, não tinha bebido nada. Dona Neuza me arrastou para uma lanchonete, me obrigou a comer um sanduíche e tomar um suco. "O que você vai fazer agora?" ela perguntou, segurando minha mão por cima da mesa. "Vou na delegacia de novo, mostrar as provas, pedir a prisão dele. E quando ele voltar?" "Ele não vai voltar para minha casa, Dona Neuza. Ele nunca mais vai pisar lá dentro." Voltei ao Dr. Nascimento com a pasta de documentos. Ele olhou tudo com atenção, assentindo devagar. "Isso é estelionato", ele disse finalmente. "Falsificação de documento, tentativa de apropriação indébita. É crime grave." "E agora?" "Agora a gente abre inquérito oficial. Vou expedir um mandado de intimação para seu marido. Quando ele voltar da viagem..." "Ele volta em 2 semanas." "Então, em 2 semanas ele vai ter uma surpresa muito desagradável esperando por ele. Eu deveria sentir satisfação, ou alívio, ou qualquer coisa assim. Mas o que eu sentia era só um vazio imenso, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. 35 anos. 35 anos dormindo do lado desse homem, cozinhando para ele, lavando as cuecas dele, esperando ele voltar das viagens. 35 anos achando que a frieza era só jeito dele, que o casamento era assim mesmo, que eu tinha que aguentar porque era isso que as mulheres faziam. E o tempo todo, ele estava só esperando a oportunidade de me descartar. Voltei para casa no fim da tarde. A casa que era minha, que sempre foi minha, que quase deixou de ser minha por causa de um homem que eu achava que conhecia. Parei no quintal antes de entrar. As pegadas ainda estavam lá, mais fracas agora porque o dia tinha sido quente e as folhas tinham se mexido um pouco com o vento. Mas ainda dava para ver. O rastro do homem que veio avaliar minha casa no meio da noite, o avaliador que o Valdir mandou vir escondido, sem que eu soubesse. Se eu tivesse varrido as folhas, o rastro teria desaparecido para sempre. Entrei em casa e, pela primeira vez em muito tempo, tranquei a porta sabendo que estava me protegendo não do mundo lá fora, mas do homem com quem eu tinha dividido a vida. As 2 semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Eu não dormi direito nenhuma noite. Ficava acordada olhando para o teto, repassando tudo na cabeça. Os sinais que eu não vi, ou que vi, mas fingi que não existiam. As viagens cada vez mais longas, os telefonemas em voz baixa que ele dava no quintal, o jeito como ele olhava para o celular como se fosse mais importante que eu. As dívidas. Eu ainda não sabia o tamanho das dívidas, mas descobri algumas coisas. Valdir andava frequentando um site de apostas online. Jogava à noite quando eu estava dormindo, usando um celular que eu nem sabia que ele tinha. Perdia. Perdia muito. E para cobrir os buracos, foi fazendo empréstimos. Empréstimos com agiota, com juros absurdos, que agora estavam cobrando. Quem me contou isso foi o Zé Maria, o mecânico que cuidava da caminhonete do Valdir. O Zé era amigo dele há anos, mas quando soube o que estava acontecendo, não pensou 2 vezes em me procurar. "Dona Carmen, eu não sabia que ele ia fazer isso com a senhora", ele disse, sentado na minha cozinha, o boné nas mãos, a cara de vergonha alheia. "Eu só sabia que ele estava devendo dinheiro pra gente pesada. Ele me pediu emprestado umas 3 vezes. Eu dei, achando que era coisa passageira. Mas depois fiquei sabendo do jogo. E... é feio, Dona Carmen. É muito feio." "Quanto ele deve?" "Olha, o que eu sei é que só pro alemão, o agiota lá de Campinas, ele deve uns 80 mil. E tem mais gente." 80 mil. A casa valia 400. Ele ia vender a minha casa, pagar as dívidas, e ainda sobrava mais de 300 mil para ele sumir. "Ele tem mulher?" eu perguntei. Não sei nem por quê. Talvez porque uma parte de mim ainda quisesse achar uma explicação humana para aquilo tudo. Zé Maria desviou o olhar. "Dona Carmen." "Pode falar." "Tem uma, de Sorocaba, novinha, uns 30 anos.
Ele conheceu na estrada faz uns 3 anos já. Eu vi ela uma vez quando parei no posto que ele sempre para. Ela estava lá esperando ele. 3 anos. 3 anos ele tinha uma amante, e eu não sabia. 3 anos eu ficava em casa esperando, cozinhando, cuidando de tudo, enquanto ele estava com outra. A raiva que eu senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido na vida. Não era uma raiva explosiva, daquelas que faz a gente gritar e quebrar coisas. Era uma raiva fria, dura, que se instalou no meu peito como uma pedra de gelo. Eu ia destruir aquele homem. Não fisicamente, claro, mas eu ia tirar dele tudo que ele achava que ia conseguir de mim. Ia fazer ele pagar por cada mentira, cada traição, cada noite que eu passei me perguntando por que o meu casamento era tão frio. Quando finalmente chegou o dia em que o Valdir voltaria, eu estava pronta. Tinha ido no advogado, preparado a petição de divórcio. Tinha aberto uma conta no banco separada, transferido o pouco de dinheiro que tinha. Tinha guardado todos os documentos importantes num lugar que ele não conhecia. E tinha conversado com o Dr. Nascimento, que garantiu que a polícia estaria pronta. Valdir chegou numa terça-feira, às 3 da tarde. Eu estava na cozinha quando ouvi a caminhonete entrando na garagem. O barulho do motor que eu conhecia de cor, o rangido do portão, o baque da porta do carro. Ele entrou assoviando, assoviando. "Carmen!" ele gritou da sala. "Cheguei!" Eu saí da cozinha devagar, me apoiando na porta. Ele estava ali, no corredor, jogando a mochila no chão do jeito que sempre jogava, esperando que eu viesse recolher. Sorriu quando me viu, um sorriso que eu antes achava bonito, mas que agora eu via pelo que era, a máscara de um mentiroso. "E aí, tudo bem por aqui? A casa tá limpa, hein?" "Varri as folhas", eu disse, a voz calma demais. Até que enfim, eu vi que tinha foto no grupo da imobiliária. Estavam elogiando. Ele falou isso. Falou como se fosse normal, como se eu não soubesse de nada, como se tudo ainda estivesse seguindo o plano dele. "É", eu respondi. "Eu vi bastante coisa interessante, Valdir." Algo no meu tom fez ele parar. Olhou para mim com mais atenção, tentando ler meu rosto. "O que você quer dizer?" "Eu quero dizer que eu sei, Valdir. Eu sei de tudo." O sorriso dele morreu. Vi a mudança acontecer em tempo real. A confusão, o medo, a tentativa de fingir que não entendia. Sabe do quê? Eu não... Da procuração falsa, da imobiliária, do comprador que ia vir de São Paulo, das suas dívidas de jogo, do agiota de Campinas e da sua namorada de Sorocaba também, já que estamos listando. Ele ficou branco. Branco de um jeito que eu nunca tinha visto, a cor sumindo do rosto como água escorrendo pelo ralo. "Carmen, olha, deixa eu explicar." "Não tem explicação, Valdir. Você falsificou minha assinatura. Você estava vendendo a minha casa pelas minhas costas. Você ia me deixar na rua." "Não é assim." "É assim sim." Eu dei um passo na direção dele e vi ele recuar. Ele, que sempre foi tão maior, tão mais forte, tão dominante, recuou de mim. "Você planejou tudo. Ia vender a casa, pegar o dinheiro, sumir com sua amante. E eu ia descobrir quando? Quando o novo dono viesse me expulsar?" "Carmen, por favor." "Você sabe o que me salvou?" Eu continuei, ignorando a súplica patética dele. "Folhas. Folhas no quintal. Você mandou eu varrer as folhas na noite que você viajou, lembra? Eu não varri. E de manhã eu vi as pegadas do avaliador que você mandou vir de madrugada. Se eu tivesse obedecido, eu teria acordado tarde demais." Ele não disse nada. Ficou ali parado, a boca aberta, os olhos arregalados, sem ter o que falar. 35 anos, Valdir. Eu dediquei 35 anos da minha vida a você. Cuidei de você, esperei você, aguentei suas grosserias, suas frieza, seu desprezo. E era pouco. Você ainda queria roubar o único patrimônio que eu tenho. "A casa é nossa também", ele tentou, um último suspiro de indignação. "A gente viveu aqui junto. Eu também tenho direito. Nós casamos em separação de bens. Essa casa era dos meus pais. Ficou para mim. Você morou aqui de favor, Valdir. Por 35 anos, você morou de favor na minha casa." Aquilo atingiu ele. Vi nos olhos dele, na forma como o rosto se contorceu. A verdade que ele não queria ouvir, jogada na cara dele como um tapa. "Sua velha desgraçada", ele rosnou,
e avançou na minha direção com o punho erguido. Você não pode fazer isso comigo. Eu vou te... Ele não terminou a frase. A porta da sala se abriu com força e o Dr. Nascimento entrou, seguido por 2 policiais uniformizados. Eles estavam esperando do lado de fora, como tínhamos combinado, prontos para agir se ele me ameaçasse. Parado aí, um dos policiais gritou, já sacando as algemas. Valdir Moreira da Silva, o delegado disse, a voz firme e oficial. O senhor está sendo conduzido para a delegacia. Temos um mandado de prisão preventiva expedido por falsificação de documentos, estelionato e tentativa de apropriação indébita. E pelo que acabamos de presenciar, vamos adicionar ameaça à esposa na lista. Tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor. Eu vi a cor sumir de novo do rosto de Valdir. Vi ele entender que o joguinho tinha acabado, que não tinha mais saída, que a vida que ele conhecia tinha terminado. Carmen, ele disse, a voz mudando de raiva para desespero. Carmen, por favor, a gente pode conversar. Eu estava desesperado, as dívidas, você não entende. Eu entendo perfeitamente, eu respondi. Você escolheu o jogo, você escolheu a amante, e você escolheu me trair. Agora aguenta as consequências. Os policiais colocaram as algemas nele. Ele começou a chorar, aquele choro feio de homem acuado, soluçando e implorando. Carmen, eu te amo. Eu sempre te amei. Foi um momento de loucura. Por favor, não faz isso. Eu não respondi. Só fiquei olhando enquanto eles levavam ele embora. Aquele homem que eu tinha chamado de marido por mais de 3 décadas. Aquele estranho que eu nunca tinha conhecido de verdade. Quando a viatura sumiu no fim da rua, Dona Neuza apareceu ao meu lado. Ela tinha ficado esperando na casa dela, me dando espaço para o confronto, mas pronta para intervir se eu precisasse. Acabou, ela disse, passando o braço pelos meus ombros. É, eu concordei. Acabou. Mas eu não chorei. Eu já tinha chorado todas as minhas lágrimas por aquele homem. O que eu sentia agora era outra coisa. Um alívio estranho, como se eu tivesse tirado um peso das costas que nem sabia que carregava. Os meses que se seguiram foram de reorganização. O processo criminal contra o Valdir correu rápido. Com todas as provas que eu tinha juntado, mais a confissão que ele fez na delegacia tentando negociar uma pena menor, não teve como ele escapar. Pegou 2 anos em regime semiaberto, mais a obrigação de me pagar uma indenização de R$50 mil por danos morais. O divórcio saiu ainda mais rápido. Valdir não contestou nada, não pediu nada. Acho que ele finalmente entendeu que não tinha moral para pedir qualquer coisa depois do que fez. Assinou os papéis na cadeia, e em 2 meses eu estava oficialmente livre. O dinheiro da indenização eu coloquei numa poupança. Não era muito, mas era uma segurança. Pela primeira vez em 35 anos, eu tinha dinheiro que era só meu, que eu podia usar como quisesse, sem ter que dar satisfação para ninguém. A casa precisou de alguns reparos. Eu chamei o Zé Maria, que se ofereceu para me ajudar de graça como forma de pedir desculpas pelo amigo que tinha. Ele consertou a cerca do quintal, trocou as fechaduras, pintou a fachada. Quando terminou, a casa parecia outra. Não parecia outra. Parecia ela mesma de novo, como era nos tempos dos meus pais, antes do Valdir escurecer tudo com a presença dele. Eu também precisei me consertar. Comecei a sair mais. Dona Neuza me apresentou para o grupo de senhoras da igreja, que se reunia toda quarta-feira para fazer artesanato e fofocar sobre a vida alheia. No começo eu achei que não ia me encaixar, que era só um bando de velhas fofoqueiras. Mas eu estava errada. Eram mulheres como eu. Mulheres que tinham passado a vida cuidando dos outros e esquecido de cuidar de si mesmas. Mulheres que tinham perdido maridos, filhos, sonhos. Mulheres que, apesar de tudo, ainda acordavam todo dia e seguiam em frente. A Leonor tinha sido professora por 40 anos e agora dava aulas de tricô para as mais novas. A Francisca criou 6 filhos sozinha depois que o marido morreu num acidente e agora era a avó mais coruja que eu já conheci. A Terezinha foi secretária do prefeito por 3 mandatos e tinha histórias sobre a política local que dariam um livro. E todas elas, de algum jeito, me acolheram. Você passou muito tempo deixando de viver, Leonor me disse uma vez, enquanto me ensinava a fazer um cachecol de crochê. Agora é hora de recuperar o tempo perdido. E foi o que eu fiz.
Me matriculei num curso de pintura na Casa de Cultura. Eu sempre quis pintar, desde menina, mas nunca tive tempo, nunca tive permissão, nunca tive coragem. Agora eu tinha as três coisas. O professor, seu Vanderlei, era um senhor de 70 e poucos anos que já tinha exposto em galerias de São Paulo. Ele disse que eu tinha talento, que meu uso de cores era intuitivo, que eu só precisava de prática. Eu não sei se ele estava sendo sincero ou só gentil, mas não importava. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo algo só porque eu queria, não porque alguém mandou. Arrumei um emprego também. Meio período na biblioteca municipal, ajudando a catalogar livros e atender os frequentadores. Não pagava muito, mas era o suficiente para cobrir as contas e ainda sobrar um pouco. E eu gostava. Gostava do cheiro dos livros, do silêncio da biblioteca, das conversas com os leitores que apareciam procurando uma história para se perder. A vida foi ganhando uma forma nova. Uma forma que era só minha, que eu mesma estava desenhando. Mas tinha uma coisa que ainda me atormentava, uma pergunta que não saía da minha cabeça. Quem era aquela velha do mercado? Como ela sabia o que ia acontecer? Como ela sabia meu nome, o nome da minha avó? Eu voltei ao Mercado São Jorge várias vezes. Perguntei para a Janaína, para o seu Antônio, para todos os funcionários. Ninguém nunca tinha visto aquela senhora antes daquele dia. Ninguém sabia quem ela era, de onde tinha vindo, para onde tinha ido. Tem certeza que não foi imaginação, dona Carmen? Seu Antônio me perguntou, coçando a careca com ar confuso. Eu fico aqui no caixa o dia inteiro, conheço todo mundo do bairro. Uma velhinha assim, eu ia lembrar. Mas não era imaginação. As compras que eu paguei eram reais. A marca dos dedos dela no meu braço foi real, ficou roxa por dias. As palavras dela foram reais e me salvaram. Às vezes, à noite, eu sonhava com ela. Os olhos de mel, o chale desbotado, o cheiro de alfazema. Ela não falava nada nesses sonhos, só me olhava, com aquele olhar que parecia ver através de tudo. E quando eu acordava, sentia uma paz estranha, como se soubesse que, onde quer que ela estivesse, ela estava bem. Foi num sábado de setembro, quase um ano depois de tudo ter acontecido, que eu finalmente tive a resposta. Eu tinha decidido arrumar o sótão. Fazia anos que ninguém subia lá, desde a época da minha mãe. Era um espaço pequeno, cheio de caixas empoeiradas, malas velhas, móveis quebrados. Um acúmulo de décadas de memórias que ninguém tinha coragem de jogar fora. Comecei pelas caixas mais acessíveis, roupas antigas que podiam ir para a doação, revistas velhas que podiam ir para o lixo, enfeites de Natal quebrados que ninguém ia consertar. Fui separando tudo em pilhas, organizando, decidindo o que ficava e o que ia. E então, no fundo do sótão, embaixo de uma pilha de cobertores velhos, eu encontrei uma caixa de madeira que eu não lembrava de ter visto antes. Era uma caixa pequena, do tamanho de uma caixa de sapato, feita de madeira escura com detalhes entalhados na tampa. Estava coberta de poeira, mas quando eu passei a mão, vi que os entalhes formavam flores, rosas e margaridas entrelaçadas. Era bonita, do tipo de coisa que uma mulher de outra época guardaria coisas importantes. Abri a caixa devagar, sentindo o coração acelerar sem saber por quê. Dentro tinha papéis, documentos antigos, amarelados pelo tempo, certidão de nascimento, carteira de identidade velha, algumas fotos, e em cima de tudo, um envelope com meu nome escrito. Carmen. A letra era antiga, de quem aprendeu a escrever com pena e tinteiro. Letras redondas, caprichadas, cada palavra formada com cuidado. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro tinha uma carta e uma foto. Olhei a foto primeiro, e o mundo parou. Era uma foto em preto e branco, do tipo que se tirava em estúdio nos anos 50 ou 60. Mostrava uma mulher de meia idade, sentada numa cadeira de madeira, as mãos cruzadas no colo, um chale sobre os ombros. A mulher da foto era a velha do mercado. Não parecida, não similar. Era ela. Os mesmos olhos claros, penetrantes. O mesmo rosto, mais jovem, mas com os mesmos traços. O mesmo chale, menos desbotado, mas com o mesmo padrão de crochê. Virei a foto. No verso, uma inscrição em tinta desbotada. Jurema Almeida dos Santos, 1961. Jurema, minha avó, a mãe da minha mãe,
que morreu em 1962, um ano antes de eu nascer. A mulher que eu nunca conheci, de quem só tinha ouvido histórias. A velha do mercado era minha avó. Eu não conseguia respirar. Não conseguia processar. Fiquei olhando para aquela foto por não sei quanto tempo, tentando entender o impossível. Finalmente, com dedos que tremiam tanto que mal conseguiam segurar o papel, eu abri a carta. Minha querida neta Carmen, se você está lendo essa carta, é porque o dia finalmente chegou. O dia em que você precisou de mim, e eu pude estar lá. Eu sei que você não me conheceu. Eu parti desse mundo antes de você chegar, e esse foi o maior pesar da minha vida. Eu queria tanto ter visto seu rosto, ter segurado suas mãos, ter cantado para você dormir. Mas Deus tinha outros planos, e eu tive que aceitar. Mas eu nunca deixei de cuidar de você, minha menina. Do lugar onde estou, eu vi você crescer. Vi você se tornar mulher. Vi você se casar. Vi você sofrer nas mãos de um homem que não merecia você. E eu sofri junto. Cada lágrima sua foi uma lágrima minha também. Eu sei que você deve estar confusa. Eu sei que o que aconteceu no mercado não faz sentido para a lógica desse mundo. Mas nem tudo precisa fazer sentido, minha filha. Às vezes o amor atravessa barreiras que a razão não consegue explicar. Eu vim para te avisar porque era a única coisa que eu podia fazer. Eu não podia mudar suas escolhas, não podia viver sua vida por você, mas eu podia te dar uma chance de ver a verdade, de se libertar, de começar de novo. E você aproveitou essa chance, minha menina. Você foi forte, mais forte do que eu jamais fui. Você enfrentou a verdade, enfrentou o medo, enfrentou o homem que queria te destruir. E você venceu. Eu estou tão orgulhosa de você, Carmen. Tão orgulhosa da mulher que você se tornou, da coragem que você encontrou dentro de si. Sua mãe também está orgulhosa. Ela me disse isso todo dia desde que ela chegou aqui. Cuide dessa casa, minha filha. Essa casa foi construída com amor, pelos seus pais. Eu vi cada tijolo ser colocado, lá de onde eu estava. Cada parede tem uma memória, cada canto tem uma história. Essa casa é o seu chão, sua raiz, seu lugar no mundo. Nenhum homem, nenhuma dívida, nenhuma mentira pode tirar isso de você. E quando chegar a sua hora, quando você vier me encontrar, eu vou estar esperando. Com sua mãe, com seu pai, com todos que te amaram. E a gente vai ter toda a eternidade para recuperar o tempo que não tivemos nessa vida. Até lá, viva, minha neta. Viva cada dia, aproveite cada momento. Pinte seus quadros, leia seus livros, cuide do seu jardim. Faça amigos, conte histórias, ria. O tempo passa rápido demais para desperdiçar com tristeza. E nunca se esqueça, você nunca está sozinha. Eu estou sempre aqui, olhando, cuidando, amando. Do outro lado do véu, mas sempre perto. Com todo o amor que existe e que vai existir para sempre, sua avó Jurema. PS. O cheiro de alfazema era o perfume que eu usava quando era viva. Sua mãe me contou que você sentiu, lá no mercado. Fico feliz que você tenha lembrado de mim, mesmo sem me conhecer. Eu desabei no chão empoeirado do sótão, a carta contra o peito, e chorei. Chorei como não chorava desde criança. Chorei todas as lágrimas que tinha guardado a vida inteira, todas as dores, todas as solidões, todos os anos de me sentir sozinha no mundo. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que eu nem sabia dar nome. Gratidão, alívio, amor. A certeza absoluta de que, apesar de tudo, apesar de todas as pessoas que me decepcionaram, tinha alguém que me amava. Alguém que me amava tanto que atravessou a morte para me proteger. Minha avó que eu nunca conheci, mas que sempre esteve lá. Fiquei no sótão até escurecer, lendo e relendo a carta, olhando para a foto, deixando tudo aquilo se acomodar dentro de mim. E quando finalmente desci, quando finalmente voltei para a casa que era minha, que sempre foi minha, eu era outra pessoa. Uma pessoa inteira. Uma pessoa amada. Uma pessoa que sabia, com certeza absoluta, que nunca, nunca estava sozinha. O outono voltou a chegar. Eu estava no quintal quando percebi as primeiras folhas caindo. A mangueira do meu pai, agora com mais de 50 anos, começava a se preparar para o inverno. As folhas amareladas desciam devagar, dançando no vento antes de pousar no chão. 1 ano.
Fazia exatamente 1 ano desde aquele dia no mercado, desde aquela velha de olhos de mel que mudou minha vida. 1 ano desde que eu descobri a traição, enfrentei o marido, reconquistei minha liberdade. E que ano tinha sido? A casa estava diferente agora. Eu tinha pintado as paredes de cores claras, tirado as cortinas pesadas que deixavam tudo escuro, colocado flores em cada cômodo. Na sala, onde antes tinha uma foto de casamento que agora me dava náusea só de lembrar, tinha um quadro que eu mesma pintei. A mangueira do quintal carregada de frutos, num pôr do sol dourado. Seu Wanderley disse que era o meu melhor trabalho. Disse que eu devia mandar para uma exposição, que tinha potencial. Eu ri e disse que estava bom na minha parede mesmo, mas por dentro senti um orgulho que há 1 ano eu não saberia que era capaz de sentir. A biblioteca tinha me promovido. Agora eu era responsável pelo programa de leitura para idosos, um projeto que eu mesma tinha criado. Todo sábado de manhã, um grupo de senhoras e senhores se reunia na biblioteca para ler e discutir um livro. Começamos com 10 pessoas, agora éramos quase 30. Dona Marlene, a diretora da biblioteca, disse que era o programa de maior sucesso dos últimos anos. As minhas amigas, minha rede de mulheres fortes, estavam mais perto do que nunca. Leonor, Francisca, Terezinha e tantas outras que foram se juntando ao longo do ano. A gente se encontrava toda semana, para tricotar, para pintar, para simplesmente conversar e rir. Descobri que a amizade de verdade não tem idade e que nunca é tarde para construir uma família escolhida. Dona Neuza continuava sendo minha vizinha fiel, minha cúmplice de todas as horas. Ela tinha adotado um cachorro vira-lata que vivia invadindo meu quintal, e a gente fingia reclamar, mas secretamente adorava ter aquela criatura alegre correndo entre nossas casas. E o Valdir? O Valdir tinha cumprido a pena, saído da cadeia e desaparecido. Ouvi dizer que foi morar em Sorocaba, com a tal amante. Ouvi dizer também que ela largou ele depois de 3 meses, quando descobriu que ele não tinha mais dinheiro nenhum. Não sei se é verdade, e honestamente não me importo. Ele virou uma memória distante, um capítulo encerrado de uma vida que não era mais minha. Eu estava bem. Pela primeira vez em muitos, muitos anos, eu podia dizer isso de verdade. Eu estava bem. Mas naquela tarde de maio, enquanto eu olhava as folhas caindo, eu sentia que precisava fazer mais uma coisa. Uma coisa que estava adiando há meses, talvez porque tivesse medo, talvez porque ainda não estivesse pronta. Entrei em casa, fui até o armário do corredor, tirei a caixa de madeira que agora ficava guardada ali. A caixa da minha avó, com a foto e a carta que eu já tinha lido tantas vezes que sabia de cor. Peguei a foto, olhei para aqueles olhos de mel, para aquele rosto que era tão familiar e ao mesmo tempo tão desconhecido. Vó Jurema, eu disse em voz alta, sentindo-me um pouco boba por falar com uma foto. Eu nunca te agradeci direito. Não no dia do mercado, porque eu estava confusa demais. Não depois, porque eu estava ocupada demais sobrevivendo. Mas eu quero agradecer agora. Fui até o quintal, até a mangueira. Me sentei debaixo dela, no banco de madeira que meu pai tinha construído décadas atrás, o banco onde minha mãe sentava para descansar nas tardes de verão. Obrigada, eu disse, olhando para o céu entre os galhos da árvore. Obrigada por ter me salvado. Obrigada por ter me avisado. Obrigada por não ter me abandonado, mesmo estando tão longe. O vento soprou, balançando as folhas. E juro por tudo que é mais sagrado, que naquele momento eu senti o cheiro de alfazema, fraco, distante, mas inconfundível. O perfume da minha avó, o perfume que eu senti naquele dia no mercado. Eu sorri, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem que eu tentasse impedir. Eu sei que você tá aí, vó. Eu sei que você tá olhando. E eu quero que você saiba que eu vou ficar bem. Eu vou cuidar da casa, vou cuidar do jardim, vou viver da forma que você gostaria que eu vivesse. Vou honrar a chance que você me deu. O vento soprou de novo, mais forte dessa vez. Uma folha se desprendeu da mangueira, rodopiou no ar e pousou suavemente no meu colo. Eu peguei a folha, olhei para ela. Era uma folha perfeita, sem manchas, sem rasgos, de um verde que estava começando a ficar dourado nas bordas. Bonita como um presente. Obrigada, eu sussurrei de novo, por tudo. Guardei a folha na caixa de madeira, junto com a foto e a carta. Uma lembrança daquele momento,
daquele reencontro que não precisava de palavras. Naquela noite, eu dormi em paz. E sonhei com a minha avó de novo, mas dessa vez ela não estava séria, não estava me avisando de nada. Ela estava sorrindo, sentada numa cadeira de balanço, tricotando alguma coisa que eu não conseguia ver. E do lado dela, também sorrindo, estava minha mãe. "Você vai ficar bem, minha neta", minha avó disse no sonho, sem mover os lábios. "Você sempre foi forte, agora você sabe disso também." Acordei na manhã seguinte com o sol entrando pela janela e o cachorro da dona Neuza latindo no quintal. Me levantei, fiz café, comi pão com manteiga na varanda enquanto olhava as folhas no chão. As folhas que eu não ia varrer. Não ainda. Não até elas contarem tudo o que tinham para contar. Porque agora eu sabia. Às vezes as respostas estão nas coisas que a gente quer ignorar. Nos sinais que a gente quer fingir que não viu. Nas folhas que cobrem o chão do quintal, guardando pegadas, guardando verdades, guardando avisos de quem nos ama. Eu nunca mais ia ter pressa de limpar as folhas. E toda vez que o outono chegasse, toda vez que as árvores começassem a se despir, eu ia lembrar. Lembrar da velhinha de olhos de mel, do xale desbotado, do aperto no braço, das palavras sussurradas. "Não limpa as folhas do quintal." A frase que salvou minha vida. A frase que me devolveu para mim mesma. A frase que minha avó atravessou a morte para me dizer. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Não sei como uma mulher que morreu antes de eu nascer pode ter aparecido num mercado de bairro para me dar um aviso. Não sei como ela sabia o que ia acontecer. Não sei como ela conseguiu estar ali. Não sei como o amor pode ser forte a ponto de atravessar barreiras que a gente nem sabe que existem. Mas eu sei o que eu senti. Eu senti os dedos dela no meu braço. Eu senti o cheiro de alfazema. Eu vi aqueles olhos de mel que pareciam ver minha alma. E eu ouvi a voz dela, clara como cristal, me dizendo para não limpar as folhas. Se isso foi um milagre, foi o milagre mais simples e mais poderoso que eu poderia imaginar. Um aviso de 3 frases que mudou o rumo da minha vida inteira. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu não tivesse parado para pagar as compras daquela velhinha. Se eu tivesse ignorado, como fiz tantas vezes com tanta gente necessitada. Se eu tivesse sido mais uma pessoa apressada demais para perceber a dor alheia. Talvez ela não tivesse me avisado. Talvez eu não merecesse o aviso. Talvez o bem que a gente faz volte de formas que a gente nem imagina. Eu não sei, e acho que não preciso saber. O que eu sei é que agora eu vivo. Vivo de verdade, não só existo. Vivo cada dia como um presente, cada momento como uma oportunidade. Pinto meus quadros, leio meus livros, cuido do meu jardim. Abraço minhas amigas, ajudo quem precisa, rio até doer a barriga. E todas as noites, antes de dormir, eu olho para a foto da minha avó e digo obrigada. Obrigada pelo amor. Obrigada pela proteção. Obrigada por ter me mostrado que a gente nunca, nunca está sozinha. E eu sinto toda vez o cheiro fraco de alfazema, como se ela estivesse ali, do outro lado do véu, acenando de volta. Minha avó Jurema, a velha de olhos de mel que salvou minha vida. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. Essa história me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Nem a morte, nem o tempo, nem a distância conseguem apagar o que sentimos pelas pessoas que amamos. E às vezes, quando a gente menos espera, esse amor encontra um jeito de nos alcançar. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal. Deixa o like, que me ajuda muito. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu adoro ver até onde essas histórias chegam, quantas pessoas elas tocam. Se quiser me apoiar de um jeito especial, pode usar o Super Thanks. Cada contribuição me ajuda a continuar trazendo essas histórias para você. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está passando por um momento difícil, alguém que acha que está sozinha no mundo, manda essa história para ela. Às vezes a gente precisa lembrar que tem pessoas cuidando da gente, mesmo quando a gente não vê. Eu separei mais 2 histórias aqui na tela, especialmente para você. Clica numa delas e vamos continuar juntos. Muito amor. Até a próxima.